Graça e paz, abençoados. Todos iremos para o inferno, parte 2. Nós fomos interrompidos aí, vamos prosseguir. Então, como eu estava falando aqui, o inferno era o mundo dos mortos. Pega aí a minha última fala na primeira parte e acompanha. O inferno era o mundo dos mortos. Jesus disse a Pedro no plural, as portas do inferno, duas ou mais, referindo-se ao portão que houve na condenação do homem, morte adeana e morte pós-adeana. Então, duas mortes, ó, morte adeana e morte pós-adeana, que é após Adão, após a condenação adeana. Então, dois estados de morte, morte adeana, que ele fala as portas do inferno, morte adeana e morte pós-adeana, né? Que é a condenação da alma pós-cruz. Vamos lá no livro de Efésios ver o que Paulo também fala, Paulo confirmando esta palavra. Vamos agora sobre a luz da palavra de Paulo. Efésios capítulo 2, no verso 1 ao 10. Olha o que Paulo fala. Efésios 2, do verso 1 ao 10. Diz assim: E vos vivificou, preste atenção, e vos vivificou, vos trouxe vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo está falando de toda a criação. Ele está falando de qual período? Período adeano, que é essa morte espiritual sobre todos, né? Estado de condenação, herança de pecado. Ele está falando, e verso 2, e no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nos filhos carnais, né? Nos filhos carnais, nos homens carnais, o filho da desobediência, filho da desobediência são filhos do diabo, o filho que se sujeitava a Satanás, né? Esses daí, existia um espírito, um estado espiritual que escravizava a mente deles. Verso 3, entre os quais todos nós, ó, Paulo também se inclui, entre os quais todos nós, ele se inclui, que andava também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, Paulo se inclui, tá vendo? Paulo se inclui. Filhos da ira, como os outros também. Então o ensino de que Deus elege é falho, porque Paulo diz que ele era, mas que ele saiu, ele foi tirado. Foi tirado por quê? Porque ele ouviu a palavra do evangelho. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, verso 4, pelo seu muito amor que nos amou, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, por quê? Pela condenação adeana, estado de pecado e de herança de pecado. Estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e nos ressuscitou, ó, você foi ressuscitado de alguma coisa, você viu Paulo estar na sepultura, já que você ensina de forma literal, meu irmão ensinador em graça, por acaso você viu, ou a palavra mostra que Paulo estava na sepultura e ele foi levantado da sepultura lá? Aqui ele está dizendo, e nos vivificou, ó, estávamos nós mortos, e nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou. Você viu Paulo ressuscitar, os discípulos ressuscitar? Não, mas essa ressurreição aqui fala do estado de condenação, de morte adeana. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estavam mortos, separados, estavam na primeira morte, estavam no primeiro inferno. Oh, abençoados! E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, que é o nosso e os outros,
nos séculos vindouros, são 100 séculos. Paulo está falando aqui, ó, daqui a mais 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos, são séculos no plural. Então vai ser vários 100 anos, né, na vida vindoura, para mostrar nos séculos vindouros, na vida humana, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as suas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que maravilha, né, de entendimento. Vamos ver também ele falando no livro de Colossenses. Vamos confirmando palavra sobre palavra, com um pouco aqui, um pouco ali. Colossenses no capítulo 2 também. Colossenses 2 no verso 13. Diz assim, olha só. E quando eres mortos nos pecados, e quando vós estáveis mortos no pecado, ó, mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, ó, quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, incircuncisão é não se submeter, circuncisão na carne é o quê? É não se submeter a Deus. No período abraâmico, aqueles que quisessem ser propriedade de Deus, tanto os servos de Abraão, as servas, tudo de Abraão, todos os filhos, a partir de 8 anos era circuncidado no corpo. O homem, filho homem, era cortado o prepúcio do pênis. E o povo tinha que viver uma vida de integridade, cumprir os rituais, né, daquele período de obediência a Deus, sacrificando, né? Tinha que viver uma vida com Deus, né? Uma vida digna. Então, essa circuncisão era a circuncisão na carne. Depois, essa circuncisão passou a ser feita o quê? Por meio do batismo nas águas, mostrando que o Cristo viria, que essa circuncisão estava apontando estava apontando para a circuncisão na palavra de Deus, sujeição à palavra. Ser batizado nas águas, João expressava sujeição à palavra, né? Deixar ser dominado, ser coberto pela palavra. E agora, essa circuncisão, agora que foi feita a partir da cruz, é uma circuncisão no coração, como disse Jeremias. Porém, o meu espírito no interior, né? Então, agora essa circuncisão era do lado de dentro. Então, quando eram mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, tá vendo? Então, está falando de condenação adeana. Juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Que todas essas ofensas? Está relacionado ao pecado adeano e também para aqueles homens que se converteram ao evangelho, consequentemente o pecado carnal também era incluído. Mas não podemos literalizar e dizer que não há mais pecado, mas esse perdão foi para aqueles que se converteram ao evangelho para aquele período, primeiro século, que se arrependeram e confessaram os seus pecados. Aí o sangue da cruz já fez tudo. Limpou o pecado da carne, limpou o pecado, principalmente o pecado adeano, de Adão até o madeiro, que é a herança de pecado, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você está entendendo, abençoado? Veja que a segunda morte é dita por Cristo e apóstolos. Vamos ver aqui que os apóstolos falam sobre a segunda morte e Cristo também, né? Vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Vamos ver os apóstolos falar no livro de Apocalipse. João, Apocalipse capítulo 20, ele vai falar, João diz assim, no verso 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Você está vendo aqui
que as almas, elas tinham que passar por um juízo. Por quê? Porque as almas, estavam aqui os justos e os ímpios. Os justos no seio de Abraão e os ímpios no Hades. Então, aqui, abençoados, os dois estados eram chamados de inferno, intermediário do justo, que era seio de Abraão, e do ímpio. Era uma forma de inferno, separação de Deus. Então entenda bem, quando se fala inferno, é separação de Deus. Mas as pessoas parecem que ligaram diretamente inferno ao fogo. Porque inferno nunca foi diretamente ligado a fogo. Fogo é fogo. Mas o inferno é separação de Deus. E ali, no inferno, as almas, num período antes da cruz, elas estavam ali para poder serem apuradas, serem arrependidas do seu mal. E o justo estava lá no seio de Abraão, porque não podia subir por causa do estado de condenação adeana. Agora vê aqui que elas são julgadas. Todas as almas estavam ali, né? Estavam impedidas de subir, foram julgadas. Vê que tinha que ser julgado primeiro. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, o mar, os que morreram nas águas, foram devolvidos às almas, mas eles estão aí ensinando que as almas vão virar fumaça. O homem morre e a alma vira fumaça. Ou o homem morre e Deus pega a alma e deixa jogada lá no inferno e não quero mais saber, não existe mais. Isso tudo é ensino errôneo, abençoados. Diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, preste atenção, deu o mar os que nele havia, e a morte, que morte? Que morte? Que morte é essa? E o inferno. Então, o poder de morrer, que a morte é o estado de condenação do homem que passou a morrer. Então, a morte e o inferno foram... a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então, a morte devolveu as almas tudo compareceu diante de Deus, deu as almas que nele havia, né? Os mortos, aqui está dizendo das almas que nele havia, e foram julgados, foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí diz aqui no verso 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Vamos interpretar este versículo aqui que é muito importante. Já explicamos, vamos agora esclarecer mais uma vez. Essa morte aqui é estado de separação de Deus, não está relacionada à morte do corpo. A morte e o inferno deram de volta. Não quer dizer que eles ressuscitaram. Aqui não fala de ressurreição física, está falando de ressurreição espiritual. A alma voltando e não o corpo. Não fala de ressurreição física, dos mortos sair do meio dos mares, do túmulo e sair um montão de mortos vivos, como ensinam aí no sistema religioso. Não. Nós, o canal Luz da Graça, não estamos ensinando isso. Essa morte aqui é estado de separação de Deus. A morte adeana, a primeira morte. Então está dizendo aqui no verso 14, a morte e o inferno. O que é inferno? Separação de Deus. Essa morte é o estado de separação de Deus. Então, a morte é separação de Deus. Então, é o estado de dormência, né? Tanto do justo quanto do ímpio. Separado de Deus. Morte e o inferno. Separação de Deus. Foram lançados no lago de fogo. O que está ensinando aqui? Que não existe mais o quê? O intermediário. Nem seio de Abraão, nem paraíso, e muito menos um estado intermediário de Hades, de abismo, para esperar o julgamento. Não existe mais. Hoje as almas elas já têm um destino certo. Hoje as almas já têm o destino direto. E diz aqui, esta é a segunda morte, né? Foram lançados no lago de fogo. Então, tanto a morte quanto o inferno foram lançados aonde? Em um só lago.
lago de fogo, foram extintos. Não existe mais intermediário, ninguém mais espera para juízo. Morreu, já está julgado por meio de Cristo. Então, esta é a segunda morte, a segunda separação. Se morrer em estado de condenação, vai ser lançado no lago de fogo, na segunda separação de Deus. Adão trouxe a primeira, e você, como na figura de Adão, você também vai estar separado de Deus. Aquilo mesmo que aconteceu com Adão, acontece conosco. Agora no estado que? Espiritual. A alma lá no fogo eterno, sendo queimada as sujidades para um dia ela voltar para Deus. E diz aqui, no verso 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui não está dizendo será lançado, mas está falando para o povo do primeiro século. Está no passado. Foi. Então está mostrando o juízo que aconteceu com o povo do primeiro século. Isso não foi, não é para nós. Então, lago de fogo será para a alma que o quê? Não se submeter a Deus. Agir aqui nesta vida de forma carnal, maligna e morrer sem uma mudança, sem um arrependimento. Então vai ser lançado no lago de fogo, no fogo do eterno. Então, isto é o que está escrito. Agora, abençoado, vamos começar a ver várias referências aqui dentro da palavra, aonde Jesus mostra que inferno nunca foi sepultura. Nós vamos ver com claridade que inferno nunca foi sepultura, como ensinam aí. Vamos em Mateus capítulo 5. Olha o que Jesus diz aqui. Vamos interpretar a palavra da forma correta. Diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 22. Diz aqui, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, tiver raiva contra seu irmão, será réu de juízo, vai estar sujeito a juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, que é um insulto, um palavrão, será réu de sinédrio, vai estar sujeito ao sinédrio, a sofrer juízo também. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Aqui a palavra inferno existe, por quê? Porque ainda não foi cumprido a cruz. Então, estado de condenação, o juízo dos anos 70 não aconteceu. O estado de condenação ainda permanece. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Esse adversário aqui é espiritual, o ser espiritual da época, que dominava a criação, E hoje tem os representantes, são demônios, Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, te entrega ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Porquanto se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor do que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Me perdoe. Aqui está falando de juízo, tá vendo? Juízo espiritual, da alma. Então, são essas coisas que Jesus vem dizer para nós. Agora vamos ver também no livro de Mateus 10. Mateus 10. Agora estamos no 5, vamos para o Mateus 10, no verso 28. Olha o que Jesus diz no verso 28. Não temais os que matam o corpo. Não tenha medo dos que matam o corpo. Dos que levam a sua vida à sepultura.
dos que levam a sua vida à sepultura, dos que vão levar a sua vida à sepultura. Não tenha medo dos que levam a sua vida à sepultura, dos que matam o corpo. E não podem matar a alma. Não podem, o quê? Matar a alma. Não pode levar a alma para a sepultura. Este destino é só Deus que faz. Então, ensinar que inferno é sepultura é errado. Aqui está dizendo, não temais os que matam o corpo, que levam o corpo para a sepultura. E não pode matar a alma, não pode levar a alma para a sepultura. Alma nenhuma vai para a sepultura. Ela não fica presa ao pó. Não fica, alma é espírito. Espírito não fica preso à sepultura. E o ensino literal de que inferno é sepultura é dizer e ensinar que a alma do homem ficava lá presa, ou fica ainda hoje, presa ali debaixo no túmulo ali. É um grande equívoco, abençoado. Nunca ficou presa à sepultura. A alma não. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Ó, perecer. Esse perecer aqui é morrer mesmo. Não é só sofrimento, mas é uma morte, é um sofrimento, uma morte precedido de um sofrimento. Então, pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eles estão ensinando por aí que quando então a pessoa morre, o corpo morre, se desfaz na terra, e a alma vira fumaça. Faz perecer a alma vira fumaça, ela deixa de existir. Temei antes, aqui, ó, não temais que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, na sepultura, que eles dizem que inferno é sepultura, a alma e o corpo. Então estão ensinando que aqui Jesus está dizendo que vai fazer deixar de existir a alma e o corpo. Assim como o corpo vai putrificar, a alma vai deixar de existir. Opa! Aqui ele está falando das duas mortes espirituais. A morte adeana e a morte pós-adeana. Né? Vamos ler agora também no livro de Marcos, confirmando também no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos também fala, para não ficarmos num só evangelho, no verso 43 ao 48. Marcos 9, 43 ao 48. Diz assim: se a tua mão escandalizar, corta, porque melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos, as duas mãos, ir para o inferno. Do que ires para o fogo do inferno, para o fogo que nunca se apaga. Tá vendo? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, tá vendo ali? Agora, abençoados, nós vamos ver aqui em Mateus 13. Vamos ver em Mateus 13. Mateus 13. Vamos ressaltando agora dentro das referências agora. O irmão Paulo já mostrou algumas provas dos equívocos. Mateus 13, 41, 42. Diz assim: e mandará o Filho do Homem os seus anjos, ó, isso sobre o juízo dos anos 70, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem, ó, e eles colherão do seu reino o que tudo do seu reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade, ó, juízo dos anos 70. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Aqui está falando fogo do inferno. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá vendo ali? Então, abençoado, aqui está falando do fogo do inferno.
João capítulo 3:16. João 3:16. João 3:16. Nós já sabemos, né? João 3:16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Esse perecer aqui está ligado à morte espiritual. A segunda morte espiritual. Está falando da segunda morte espiritual, que é a separação de Deus. Agora vamos ver também, abençoados, 2 Tessalonicenses, vamos lá no livro de Tessalonicenses, na palavra de Paulo, né? Dá tempo ainda, vamos ver se dá tempo aí. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 Tessalônia, no capítulo 1, no verso 9, diz assim, 1:9. Deixa eu ver aqui. 2 Tessalônia. Não, aqui o irmão Paulo marcou a referência errada de outro estudo. Mateus 25. Vamos Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Para nós passarmos para o próximo vídeo, né? Mateus 25. Vamos fazer essa leitura e passar para o próximo vídeo. Mateus 25, no verso 41. Aí diz aqui, ó. Vamos ler do verso 40. Diz assim: E respondendo o rei dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim me fazeis. Verso 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, mostrando um lado, esquerda, né? Oposição, que é o conhecido como oposição, que é o lado contrário da direita. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você está vendo aqui? Então, os que te estivessem à direita, ele iria dizer, vinde benditos de meu Pai. Né? Ele vai falar, vinde bendito de meu Pai. Então, isso que nós temos que entender. Vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Paz seja dada a todos. O negócio está ficando bom. Tem muito mais revelações vindo aí a todos nós. Paz.